Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com os nossos vídeos relacionados à ferramenta Blender. Então pessoal, no vídeo passado nós comentamos um pouco sobre o que é o Blender, fizemos a instalação do Blender e começamos a falar sobre as janelas, né? Então informamos que o Blender basicamente é formado por janelas, por menus e por painéis e vimos que é possível criar várias janelas na área de trabalho do Blender. Como? Se vocês olharem nos cantinhos aqui, ó, vão ter áreas nas janelas que vão ter esses risquinhos que você pode clicar e arrastar. Fazendo isso, você cria uma nova janela. E você pode escolher o que você deseja exibir na janela, pessoal. Então, por exemplo, aqui, ó, essa janela está exibindo 3D View. Eu posso mandar ela exibir o UV Image Editor, que geralmente é o que acontece. Geralmente, em uma janela nós colocamos o UV Editor e na outra o objeto que nós vamos editar, usando o 3D View. Também vimos que é possível criar janelas aqui, ó, subdividir. Então, criei 3 janelas, só que um detalhe. Na hora de retroceder, pessoal, como retroceder? Eu quero voltar ao estado original. Então, por exemplo, se eu clicar nesse cantinho e arrastar para cá, ó, ele não vai. Porque para que isso funcione, as janelas têm que ter um tamanho similar. Então, essa janela aqui está em um formato diferente desta janela aqui. Mas, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, eu posso arrastar. Ou melhor, aqui eu abri uma outra janela, né? Perdão. Mas se eu clicar aqui, ó, eu posso arrastar e transformar em uma janela apenas. E na hora que eu vou fazer isso, pessoal, geralmente aparece essa setinha. Uma outra coisa que eu posso fazer, ó, eu posso alterar o local dos menus. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova janela. Olha lá. Então, essa janela aqui tem esse menu. Se eu clicar com o botão direito, ó, eu posso flip to top. Olha para onde eu joguei o menuzinho da janela. Ele veio aqui para a parte de cima. Porque esse menu era o menu debaixo da janela aqui da esquerda superior. Tanto que se eu olhar aqui embaixo, ó, vocês vão ver que tem um aqui embaixo também. E posso retornar ele, ó, flip to bottom, ele volta para cá. Então aqui, se eu fizer isso, ó, e novamente para cá, eu volto ao estado original. Então, nós vimos aqui, pessoal, como criar várias janelas no Blender. Isso aqui vai ficar mais comum para vocês, conforme vocês forem utilizando o Blender. Agora, no meu caso, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou alterar uma configuração padrão do Blender. Por quê? Eu utilizo um notebook e o meu notebook não possui um teclado numérico, como nos teclados convencionais dos computadores. E muitas operações que nós vamos utilizar no Blender, pessoal, utilizam esse tipo de esse teclado. Como, por exemplo, na hora que eu estiver no 3D View e eu for querer visualizar os vários tipos de visualização da câmera e da cena, eu vou usar o teclado alfanumérico, né? Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? File, User Preference. Então, aqui nós podemos editar várias preferências, várias características do Blender. Posso até alterar a linguagem para o português, só que eu não vou fazer isso, pessoal, porque a maioria dos livros e materiais que vocês vão encontrar para estudo, todo o material está em inglês. Então, eles vão falar assim, ó, procure na barra de propriedades, preference, o menu tal. Esse nome vai estar em inglês. Então, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu lembrar aonde que é. A alteração do menu. Deixa eu ver aqui se é no input. Aqui, ó, dentro de input, eu tenho aqui, ó, emulate numpad. Então, vocês vão clicar aqui, ó. Caso o seu teclado
não possua o teclado alfanumérico, então vocês emulem do jeito que eu fiz aqui, ó. Se o de vocês possuírem, existir o teclado alfanumérico no teclado de vocês, pessoal, vocês não precisam emular. Então, fechei, pronto. Já alterei essas características do meu Blender. Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um pouquinho de alguns atalhos, ou melhor, de algumas visualizações que eu possuo da câmera no Blender. Então, pessoal, com a janela do 3D View selecionada, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora visualizar algumas navegações que eu posso fazer com a câmera. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeira coisa, só para vocês testarem, se eu utilizar o scroll do mouse, o que eu faço? Eu posso dar um zoom ou retroceder esse zoom da nossa cena de edição. Eu também posso fazer o que, pessoal? Se eu clicar o scroll e segurar, ó, eu posso rotacionar a minha cena, alterando o ângulo de visão. Detalhe, né, que aqui, se vocês repararem, eu tenho 3 eixos, que são aqui no cantinho, ó, se vocês olharem, na própria 3D View, vocês vão ver o que cada eixo desse aqui representa. Então, o Z, pessoal, é a setinha azul que vai para cima, o Y é a verde e o X é a vermelha. Então, ao rodar o scroll, eu dou um zoom, ou tiro o zoom da cena. Se eu segurar o scroll, eu consigo fazer o quê? Rotacionar a minha cena, olha lá, tá? Outra coisa que eu posso fazer também, pessoal, é movimentar a cena que eu estou editando para a esquerda e para a direita e para cima e para baixo, pessoal. Como? Olha lá. Se eu segurar o Shift, pessoal, e rolar o scroll, eu consigo movimentar a minha cena para cima e para baixo. Apertei o Ctrl, foi para um lado e para o outro, e o Shift para cima e para baixo. Então, eu consigo, com o scroll do mouse, pessoal, e a tecla Ctrl e a tecla Shift, editar o posicionamento da minha cena dentro do meu 3D View, tá? Então, fica aí essa dica. E agora, um ponto interessante é a visualização da nossa cena no 3D View, pessoal. Então, se vocês olharem aqui, ó, User Perspectiva. Então, se vocês apertarem no seu teclado alfanumérico aí, o número 5, vocês vão ver que é possível alterar o modo de visualização de perspectiva para orthographic. Então, dependendo do que você vai fazer, pessoal, o modo mais correto de se utilizar o 3D View é no modo orthographic, que ele altera o modo de visualização. Além disso daqui, pessoal, além de poder alterar entre o modo perspectivo e orthographic, nós podemos fazer o quê? Pressionem o botão 1. Olha lá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o objeto e vai visualizar ele, ó, de front, perspectiva de front. E assim sucessivamente. Ó, se vocês forem apertando os outros botões, ó, por exemplo, 1, vista ortogonal. Então, vista frontal. 2, olha lá. Cadê? O 2, ele acaba olhando para baixo, ó, rotaciona a visão para baixo. O 3, para o lado direito. O 4, cadê? Rotaciona para uma visão esquerda, então olha para a esquerda. O 3 para a direita, o 4 para a esquerda do objeto. O 5 altera de perspectiva para ortogonal a visão. O 6 rotaciona a visão para a direita, olha lá. Então sempre vai andando para o lado direito o objeto. O 7 tem uma vista ortogonal do topo, então você olha o objeto de cima, tá, pessoal? E o 8, olha ali, ele vai rotacionando a visão para cima, ó, ele vai virando o objeto, né? E o 0, pessoal, ele mostra o quê? A visão da câmera.
como da câmera. Se vocês olharem aqui, ó, toda vez que nós criamos uma cena, então vou colocar aqui na visão 1 e vou editar aqui, ó, com o scroll do mouse, da melhor maneira que me agrade. Então aqui, ó, se nós olharmos na cena, quando vocês criam um novo arquivo, esse arquivo, pessoal, ele já vem com 3 objetos inseridos nele. Quais são os objetos? Um cubo, que nós vamos utilizar para modelar e criar algum objeto 3D, um ponto de iluminação, uma lâmpada e uma câmera. Olha lá. Então, esses 3 objetos. Quando você aperta o 0, o que acontece? Você tem a vista de quem? Da câmera que está na sua cena. Então, pessoal, nós acabamos de ver que, utilizando o teclado alfanumérico, eu consigo alterar o modo de visada do objeto que nós estamos modelando, ou melhor, da cena que nós estamos modelando. Posso alterar entre o modo de visão ortogonal e perspectivo também. E posso rotacionar a minha cena utilizando o scroll do mouse e o botão Ctrl e o botão Shift. Essa questão da visualização da câmera, pessoal, nós vamos utilizar muito na hora de modelar. Por quê? Vocês vão acabar tendo que olhar o objeto que vocês estão modelando de vários ângulos. Tá ok? Então aqui, ó, antes de tratarmos da questão da edição dos objetos que estão no na nossa cena, eu quero falar ainda um pouco de quem? Da nossa janela aqui, ó, que está aqui em cima. Deixa eu puxar ela um pouquinho mais para baixo, que eu acabei comentando dela no vídeo passado, que é o Outliner. Ó. Então aqui, pessoal, o Outliner eu consigo utilizá-lo para selecionar os objetos que eu estou criando da minha cena. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, no Cube, ele vai selecionar o cubo. Se eu clicar em Lamp, ele vai selecionar a lâmpada. Se eu clicar em Câmera, ele vai selecionar a câmera. Aqui também tem 3 opções, o nosso Outline. Ó. A primeira, que eu já havia comentado com vocês, é a opção que torna visível ou invisível o objeto na cena que nós estamos criando. O segundo, que é essa setinha, ó, ele serve para quê, pessoal? Para habilitar ou desabilitar a edição do objeto. Então, se eu vier aqui, ó, no mouse e desselecionar o mouse do Cube, vocês vão ver que mesmo ele estando na minha cena, não consigo selecioná-lo. Um detalhe interessante, pessoal, que difere dos outros objetos, ou melhor, dos outros softwares que a gente costuma utilizar no dia a dia, é a questão de selecionar os objetos na cena. Então, por exemplo, ó, vou voltar aqui a questão do cubo. Ó. Voltei o mouse para poder selecioná-lo. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse na minha cena, ó, vocês vão perceber que eu não vou conseguir selecionar nada, pessoal. Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, ele simplesmente pega esse símbolozinho, que é conhecido como cursor 3D, e posiciona ele em algum lugar da sua cena. Se eu quero editar algum objeto, selecionar algum objeto, é com o botão direito, pessoal, do mouse. Então, olha aqui, ó, se eu quero clicar no cubo, é com o botão direito que eu faço isso. Tá? Quero selecionar a câmera, mesma coisa. O ponto de iluminação. E outro detalhe, ó, vou movimentar aqui o nosso cubo. Se eu clicar com o botão direito e arrastar o cubo, ó, eu posso começar a arrastar o cubo, eu posso até soltar o dedo do botão direito. Aí, se eu clicar com o botão esquerdo, pessoal, o que acontece? Ele posiciona o cubo exatamente onde você estava com o mouse. Tá? Olha lá. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar no lugar. Mas isso aqui nós vamos ver com maiores detalhes futuramente. O que eu queria mostrar para vocês, pessoal, era essa questão do mouse. Ó. Então, se eu tirar o mouse aqui,
do Outliner, eu não consigo mais selecionar o meu cubo. Eu consigo selecionar qualquer outro objeto em cena, mas o cubo eu não seleciono. O terceiro elemento aqui, ó, pessoal, ele está relacionado com o quê? Com o cenário. Então, quando eu coloco, ou melhor, quando eu removo o ícone do cenário aqui do objeto, o que acontece? Quando eu vou renderizar a cena, esse objeto não vai aparecer na cena, se ele não estiver selecionado aqui no cantinho. No próximo vídeo, pessoal, nós já vamos trabalhar um pouco mais com o cursor 3D View e vamos falar um pouco dos modos de trabalho existentes no 3D View. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dê um like, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.